No devocional de hoje eu vou falar para você como que o entretenimento está afastando você de Cristo. Aí talvez você fala, pô, Fernando, entretenimento, todo mundo gosta de entretenimento, todo mundo precisa de entretenimento. Concordo com você, entretenimento é bom e eu gosto. Para não falar entretenimento, vamos falar diversão. Diversão é bom, eu gosto, todos precisam, né? Para não ficar sempre trabalhando, com responsabilidade, não para nem um pouquinho de tempo para se divertir, para se entreter, né? Porém, é algo muito sério quando se fala de entretenimento, né? Infelizmente, o entretenimento hoje, ele está nos afastando de Deus, nos afastando da pessoa de Cristo e muitas vezes de propósito. Nós vamos falar sobre isso no devocional de hoje e como tomar cuidado para isso não afetar você também, que já está afetando aí muita gente, tá? Se você está assíduo aqui no canal, você sabe que primeiro eu coloquei um vídeo há uns 3 dias atrás falando de propósito de vida. Qual que é o seu propósito de vida, né? Porque quando a gente não tem um propósito, acaba muita coisa nos afastando de Deus. E aí foi daí que surgiu esse insight, né? De falar que das coisas que nos tiram do propósito, as distrações querem nos afastar de Deus. Aí eu fiz um outro vídeo falando sobre as distrações e como elas nos afastam de Deus. E dentro das distrações tem algo muito interessante que é o entretenimento. E o entretenimento ele também nos afasta de Deus. Então eu fiz um vídeo específico só falando do propósito. Eu fiz um outro vídeo específico só falando das distrações. E esse aqui é específico só falando da parte do entretenimento. Vamos lá. No entretenimento, a gente tem uma ideia assim daquele momento que a gente para descansar, fala, nossa, já trabalhei pra caramba, nossa, tô cansado, vou parar um pouquinho, eu mereço um pouquinho de distração, de entretenimento, de diversão. Todo mundo precisa, sabe? Porque se você não fizer isso, a sua cabeça entra em parafuso, você não aguenta, você vai dar aquele... entendeu? Você vai precisar de entretenimento. Só que, olha o problema sério. O entretenimento que vem até nós hoje, ele está meio prostituído, ele está meio alterado para fazer com que a gente tire a nossa visão de Deus e coloque ela totalmente materialista. Por quê? Nós somos feitos de espírito, alma e corpo, né? Então muitas vezes a gente fica focado aqui no mundo material. E o entretenimento, a tendência dele é puxar a gente para o material e fazer com que a gente abandone de vez o espiritual. Só que cada vez que a gente se afasta do espiritual, a gente está morrendo sem saber, porque nós somos seres materiais espirituais. Na verdade, a melhor colocação nós somos seres espirituais materiais. Beleza. E quando se fala assim quando se fala em entretenimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, diversão, entretenimento, é os streamings. Assistir um filme, assistir uma série. A gente quer se distrair sobre isso, né? Existe uma série de entretenimento, né? Mas vamos falar aqui, vamos focar mais no streaming, né? Por exemplo, eu vou falar, para não falar dos outros, eu vou falar de mim, aquelas que eu assisti, sabe? Por exemplo, eu assisti lá a famosa Round 6, né? Round 6, né? Eu assisti. Creio que você também deve ter assistido pela Netflix. E olha que legal. Lá é um jogo onde, se você errar, você paga com a sua própria vida. E no final é surpreendente, eu não vou dar nenhum spoiler aqui. E o final é surpreendente, sabe? E Round 6 prende você do início até o final. Caramba, a trama é muito da hora. Mas assim, você sem perceber, você está sendo induzido a um jogo mortal, onde você acaba por desvalorizar a vida humana, porque você acaba torcendo para que fulano fique vivo e outra pessoa morra, sabe? Aí você fala, não, isso aí merece morrer, já aquele ali merece viver. A gente começa a fazer juízo de valor sobre pessoas, sobre sendo que todos nós somos seres humanos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós merecemos viver, sabe? Então olha só como que esse entretenimento tá
pegando a gente pelas beiradas, a gente não percebe, né? A segunda série que eu assisti, você também deve ter assistido, é La Casa de Papel. Caramba, o assalto ao Banco da Espanha. Cara, a gente acabava torcendo para os bandidos e queria que os policiais se lascassem. Quem não se lembra do El Professor? Quem não se lembra de Toquim, de Pequim, né? Eu acho que era Pequim, Berlim, Tóquio, Rio, né? Caramba, aquela série terminava um episódio, a gente já ficava assim, caramba, o que vai acontecer na próxima? Será que a polícia vai conseguir pegar o professor? Será que o professor vai surpreender o pessoal? Sabe, a gente acabava torcendo para os bandidos. Olha aí, a gente torcendo para os bandidos e querendo que os policiais se lasquem. Olha só como a gente acabava trocando os valores, sabe? Teve uma outra série também que eu assisti chamado Peaky Blinders. Caramba, remontando a uma época mais antiga, que eles usavam aquele sobretudo com aquelas boinas e eles andavam muito sério, né? E isso acabava fortalecendo em nós a justiça com as próprias mãos que eles faziam e principalmente aquele perfil que o Thomas Shelby tinha de frio e calculista, né? E aí surgiram diversos canais no YouTube falando dessa parte de você ser frio e calculista, pessoas em silêncio e aquela coisa e tal. Aquilo foi nos influenciando, sabe? Então perceba que eu citei 3 coisas diferentes. O Round 6, que a gente acaba vendo um jogo meio mortal. Citei também La Casa de Papel, que é um assalto a um banco que a gente torce por bandidos, e citei Peaky Blinders, que a gente acaba apoiando justiça com as próprias mãos e supervalorizando o fato de ser frio e calculista. Percebe que esses entretenimentos nos streamings, eles acabam por nos fazer assim supervalorizar aquilo que a gente não deveria valorizar tanto. Aí talvez você fale assim, Fernando, que isso, cara? Isso não vai influenciar em nada a nossa vida. Claro que sim, claro que vai. Quando você assiste Round 6, isso valoriza o fato desse jogo mortal que a gente já vive hoje, sabe? Quando você assiste La Casa de Papel, você tem tendência a ficar do lado de pessoas que estão fazendo coisa errada. E quando você assiste Peaky Blinders, você quer fazer justiça com as próprias mãos, você quer ser mais frio, mais calculista, você não quer valorizar tanto as pessoas, sabe? Por exemplo, tem um outro seriado que eu assisti, chama O Gambito da Rainha, que retrata de uma menina que jogava xadrez. E aí, por causa dessa série, aumentou o número de pesquisas sobre o jogo e o número de compra de tabuleiro de jogo, sabe? O número de pesquisas cresceu absurdamente, jogadores cresceu absurdamente, tudo porque uma série estava passando. Então você vê que tudo isso influencia na nossa vida grandemente. Quantas pessoas não se sentiram até médico, diz que de médico e doido todo mundo tem um pouco, mas quantos não se sentiram médicos porque assistiram Grey's Anatomy? Quantos não se sentiram um pouco mais justiceiros porque assistiram o Mike sendo aquele advogado fenomenal? Então assim, o entretenimento, ele vem com tudo, e ele não vem para preservar os valores que você tem. O entretenimento, ele vem para despertar aquilo que você quer dar vazão e você não dá porque você tem valores. Eu concentrei aqui, é claro, na parte dos filmes, dos streamings, mas o entretenimento, ele vai muito mais além, ele vai no futebol. Quantas pessoas valorizam demais o futebol e esquecem da sua família? Quantas pessoas vai para essas casas de apostas? Quantas pessoas vai o entretenimento no dinheiro e valoriza o dinheiro e esquece a sua família? Quantas pessoas vai... Enfim, o entretenimento de qualquer forma. É claro que eu foquei aqui na questão dos streamings, mas o entretenimento, a diversão em qualquer esfera, até mesmo dentro da esfera religiosa, quando ela é demais, ela acaba nos afastando do alvo, acaba nos afastando de Deus, e nós precisamos tomar muito, muito, muito cuidado com isso. E é claro que eu quero embasar isso aqui na palavra de Deus, lá aí eu anotei aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz que assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Fernando, toda diversão, todo entretenimento vai me corromper? Não, mas a maioria delas irão. Não existe um entretenimento
se existir, é exceção. Eu tô falando da regra. Não existe entretenimento que vai te valorizar sua comunhão com Deus. Eu vou participar de um quiz bíblico. Eu vou participar de uma semana bíblica, uma semana de oração como diversão. Todo entretenimento, toda diversão vai te afastar de Deus. Com isso eu estou querendo dizer que você deve cortar o entretenimento? Claro que não. Como eu disse no início do vídeo, todo mundo precisa de entretenimento. O que nós precisamos é dosar o nosso entretenimento. A outra menção que eu quero fazer aqui, Mateus 24:12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas se esfriam. Quando você fica muito ligado a entretenimento, a diversão, a sempre querer se divertir, você acaba, de uma certa forma, deixando multiplicar em você a iniquidade, o bem-estar próprio, o seu bem-querer, e aí você acaba por não amando o próximo, você acaba se afastando de Deus. E é exatamente isso que eu quero te fazer refletir no devocional de hoje. Tome cuidado, sabe? Toma muito cuidado para você não se enveredar demais pela estrada do entretenimento e acabar por se afastar de Deus, sabe? Se afastar de Cristo. Como eu disse, vou citar novamente: todos precisam de diversão, de entretenimento, mas temos que tomar cuidado para isso não nos afastar de Deus. Tenha o seu tempo diário com Deus e ao longo de todo o dia mantenha sua mente ligadinha em Cristo, nas coisas de Deus, porque, como eu disse, nós achamos que somos seres materiais e talvez espirituais, quando na verdade nós somos seres espirituais dentro desse mundo material. Eu espero que esse devocional tenha colaborado com você, tenha edificado a sua fé, contribuído de alguma forma. Até o nosso próximo devocional. Tchau!